Olá, vocês. E aí, tudo bom? Cá estou eu numa rede de novo. Pois é, passaram semanas, e na verdade eu tô numa crise pior agora. Quer dizer, por isso eu vou gravar de rede de novo, minha rede do Flamengo. Mas não sou eu que sou flamenguista, não. É minha esposa. Bom, vamos me arranjar essa rede legal. Bom, a gente ficou de avançar no período da República Democrática Populista, que vai de 45 até 64. Eu mandei um novo PDF para vocês, que é correspondente à segunda parte. Na outra turma, do segundo ano, eu usei um meme. Então eu achei injusto com vocês não usar meme também. Então por isso eu estou gravando nesse formato aqui. E eu vou aqui apresentar o meme para vocês. Certo? Não sei se vocês lembram, a gente estava falando de Getúlio Vargas. Né? E aí como Getúlio Vargas deu um jeito na crise, né? De uma forma inesperada. Né? Então vejam, nós temos aí, né, os nossos, né, impagáveis Simpsons e o Homer representando Getúlio Vargas aí, né? E olha só, ele fazendo Petrobras, aumentando o Estado, um governo democrático, né? Mas sendo acusado de ser comunista, de tentar um golpe, as pessoas tentando um golpe nele. O Carlos Lacerda, o Corvo, lembra o radialista que falava contra o Getúlio o tempo todo, acusava o Brasil de ser um mar de lama, a mídia como um todo, com exceção do jornal do Samuel Weiner, toda ela contra Getúlio, até mesmo os militares que fizeram um manifesto dos coronéis contra o Getúlio, pensando que ia acabar com a raça do Getúlio, né? Exato, mas aí o Getúlio, que representado nesse segundo Bart Simpson, foi mais rápido, né? Ou seja, o próprio Getúlio acabou com o Getúlio e assim acabou com o golpe, através de um suicídio político, deixando uma famosa carta-testamento em que ele dizia: deixo a vida para entrar na história. Tá vendo? Pois é, mais até no final, né? Mais na política até no final. É incrível, né? Exato. Então, Getúlio Vargas conseguiu prolongar o seu legado, que parecia estar acabado, por mais alguns anos no Brasil, com o seu suicídio em 24 de agosto de 1954. Para você ter uma ideia da influência, multidões saíram às ruas chorando pelo líder populista que cometeu suicídio, destruindo os jornais que eram contra Getúlio. E qualquer pessoa que surgisse na rua que tivesse falado mal de Getúlio era capaz de ser linchado. Exatamente. Esse foi o impacto tremendo que o suicídio de Getúlio Vargas teve. Um impacto tão grande, que no ano seguinte, um sucessor de Getúlio seria eleito para a presidência. Exatamente. Um sujeito chamado Juscelino Kubitschek. E esse é o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje vai de Juscelino até João Goulart. Né? E olha só, muita coisa aconteceu no Brasil nesse período. É um período extremamente múltiplo de manifestações, múltiplo de cultura. E as pessoas até diziam que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Olha só, o Brasil que, na verdade, nunca foi lá muito intelectualizado, porque afinal não tínhamos universidades, não tínhamos escolas. Quem era responsável pela nossa educação eram os jesuítas por muito tempo. As universidades só começaram a surgir no século XIX. As pessoas que queriam estudar tinham que ir para Coimbra, em Portugal. As nossas manifestações culturais eram tímidas, né? Por mais que o professor de literatura de vocês diga diferente, mas a verdade é que a nossa literatura é uma droga, até a metade do século XIX. Né? E aí surgiu José Alencar, Machado de Assis, mas no período de 54 até 64 é incrível como coisas extraordinárias surgiram. Né? Por exemplo, a Bossa Nova. Não sei se você já ouviu falar, mas João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes revolucionaram a música brasileira e talvez até a mundial. Não é à toa que o Juscelino Kubitschek era chamado de o presidente Bossa Nova. O que é essa tal de Bossa Nova? Hein? Bossa Nova queria dizer algo novo, algo um sopro de ar fresco na cultura musical mundial e brasileira. Né? Era um ritmo influenciado pelo jazz e cuja música mais famosa talvez seja Chega de Saudade, né? Do Tom Jobim. Já ouviram Chega de Saudade? Ouça. É muito bom.
Desafinado, Corcovado, enfim, algumas das músicas mais famosas do Brasil no mundo inteiro são bossa nova. E é um ritmo até hoje muito valorizado internacionalmente, muito tocado nos Estados Unidos e na Europa, mais até do que no Brasil. Foi inventado durante esse período. Cinema também, um cinema novo, que era um cinema revolucionário, de esquerda, com Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, todos foram gestados nesse período, embora só tenham sido lançados bem no finalzinho desse período, em 63 e em 64. Né? Mas o cinema novo começou a produzir suas ideias nos jornais e tudo nesse período. Era um cinema influenciado pela Nouvelle Vague, um movimento cinematográfico francês, e que queria mudar o mundo, a começar pelo Brasil. Exatamente, eles queriam a revolução, a princípio. Né? Eles queriam que as esquerdas tomassem o poder. E aí, vejam, esse período também, se eu tiver chance de explicar, eu não sei se a gente conseguiu colocar no nosso programa, mas se não, já adianto por aqui. É um período também em que o medo da esquerda, por causa da Guerra Fria, se espalhava pelo mundo inteiro, inclusive pela América Latina. Não sei se vocês lembram, mas em 1959 houve uma revolução em Cuba. E pela primeira vez, um regime socialista se instalava na América, bem pertinho dos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem medo de que a revolução no modelo cubano, socialista, se espalhasse por outros países da América Latina, o que começou a fazer com que os Estados Unidos incentivassem a ascensão de governos autoritários. Era melhor uma ditadura de direita do que um governo, ditadura ou democracia, socialista. Né? Era isso que eles pensavam. Isso acabou tendo consequências muito graves para o Brasil. Então, eu estou dando esse contexto geral, cultural e tudo, mas na verdade o que a gente tem que falar é de Juscelino e seus sucessores. Né? E aí vejam só, Juscelino assumiu depois do suicídio de Getúlio, numa campanha avassaladora, onde ele recebeu uma quantidade extraordinária de votos, justamente porque ele era visto como o sucessor de Getúlio, embora ele não fosse do mesmo partido. Ele era do PDS, ele era do PDS mineiro, né? Mas teve o apoio, né, do PTB, teve o apoio do partido do Vargas, e como ele era visto como filiado de Getúlio, né, isso garantiu a ele muita popularidade. É talvez o presidente mais popular de todos os tempos, né? O Juscelino, antes do Lula, né? E o Juscelino governou de 54 a 60, né? Ou, perdão, 55 a 60, são 5 anos. E a lema dele era 50 anos em 5. A ideia era de que o Brasil avançaria 50 anos em apenas 5 anos. O Getúlio Vargas ele tinha um projeto desenvolvimentista, que era um projeto considerado de centro-esquerda, que a ideia era investir maciçamente na indústria brasileira para superar o subdesenvolvimento, porque o Brasil estava nas áreas dos países periféricos, os países subdesenvolvidos. E quais eram os países desenvolvidos? Os Estados Unidos e a Europa. Né? E aí a ideia era de que nesses 5 anos do governo de Getúlio, tô péssimo, de Juscelino, o Brasil avançasse. Né? E veja a contradição. Era um período, portanto, nacionalista. Ele queria o engrandecimento da nação, a valorização dos símbolos nacionais. Mas, em contradição, ele abriu o mercado brasileiro para um investimento internacional. Ou seja, as fábricas estrangeiras puderam se instalar no Brasil com grandes facilidades, sem realmente, né, se comprometer a desenvolver a indústria nacional. Então é uma contradição em termos, né? Ele era de centro-esquerda, tinha um projeto desenvolvimentista, né? Na verdade, falar que ele era de centro-esquerda é meio forçar a barra, né? Ele era de centro-direita, né? Mas o projeto dele tinha pontas desenvolvidas, vamos dizer assim, tons desenvolvidos por projetos de centro-esquerda, como, por exemplo, né, o projeto do economista Celso Furtado, que era um sujeito de esquerda, né, que foi extremamente influente na economia daquele período. Então, a ideia era desenvolver o Brasil rapidamente. Por isso o projeto era chamado desenvolvimentista. E aí, por isso, fábricas de automóveis se instalaram no Brasil, principalmente na região do ABC Paulista, que até hoje é um dos grandes polos industriais brasileiros.
Um grande exemplo era a Volkswagen. Por isso no PDF de vocês tem vários fusquinhas embaixo, não sei se vocês notaram. Porque Fusca, a fabricação do Fusca no Brasil foi um dos grandes símbolos do desenvolvimento no período do Kubitschek. Né? Então, olha só, a Volkswagen produzindo no Brasil. O Brasil agora produzia carros, produzia automóveis, né? Que desenvolvimento, né? Enfim, e aí ele teve a brilhante ideia também de construir uma capital no meio do nada, no Mato Grosso. A ideia de ter uma capital no meio do país era muito antiga, porque aí dizia-se que a capital no Rio de Janeiro ela não era central. É claro, né? Eu não sei qual é o favorecimento que tem ter uma capital no meio do país e não ser o Rio de Janeiro, né? Se vocês olharem as capitais dos maiores países do mundo, elas não são no centro do país, né? Vide Moscou, na Rússia, ou Washington, D.C., nos Estados Unidos, que não são no centro do país, né? Enfim. Mas ele teve essa ideia de Jerico, de construir no meio de Goiânia, né, o Distrito Federal e Brasília, né? Gastou rios e rios de dinheiro, muito dinheiro, se endividou o país terrivelmente, mas construiu Brasília, né, que inaugurou em 1960, um dos últimos atos do seu governo. O governo dele praticamente todo foi construindo Brasília, né, e endividando o país. Né? Aí vejam, na verdade, Juscelino Kubitschek, ele abriu o Parque Nacional para as indústrias estrangeiras. Ele fez realmente algumas coisas que acabaram se tornando marcos do desenvolvimento do Brasil, mas ele também cometeu alguns deslizes, né? E pode-se dizer que a construção de Brasília, em termos de endividamento, foi um erro, embora tenha conseguido fazer com que ele queria, né? Tornar-se um símbolo de um novo país, que infelizmente dali a um tempo seria tomado por militares e pela corrupção. Né? Viva Brasília, né? Bom, eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito longo e já começo de novo, tá? E aí a gente vai falar do sucessor de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros.